Olá, boa tarde. Esse é mais um Estúdio Veja. Eu sou o Duda Teixeira. Hoje vamos conversar sobre a situação na Ucrânia e o impacto que a eleição de Vladimir Putin na Rússia pode ter no país. Para falar sobre isso, a gente convidou o embaixador Tronenko, embaixador da Ucrânia. Embaixador, obrigado por receber nosso convite. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Embaixador, bom, o Putin ganhou ontem as eleições, mais um mandato presidencial, 76% dos votos e pode ficar até 2024, né? Que impacto que mais esse mandato do Putin pode ter no seu país, a Ucrânia? Ele já superou o antigo secretário-geral do Partido Comunista, Leonid Brezhnev, que estava no poder 18 anos, agora só falta superar o Stalin na permanência. O impacto para a Ucrânia é negativo, infelizmente, não só para a Ucrânia, mas também para a Europa, para o mundo todo, porque ele preza a política revanchista, imperialista, de guerra, e podemos dizer que os russos de novo votaram apoiando essa política. E os vizinhos da Federação Russa são primeiros a sofrer. Assim como aconteceu há 4 anos, quando, nessa data, 18 de março, a Península, a República Autônoma da Crimeia e a cidade de Sevastopol foram ilegalmente anexados. As empresas estatais e privadas foram extorquidos e depois disso começou a guerra em Donbass, nas províncias de Lugansk e Donetsk. Mas, embaixador, a situação hoje qual que é? A guerra continua? Infelizmente, a guerra continua. Nós temos as perdas militares cada dia. Essa aventura militar russa custou para a Ucrânia mais de 10.300 mortos. Em 4 anos, mais de 25.000 gravemente feridos. E 1.800.000 pessoas refugiadas na Ucrânia, no seu próprio país, que foram obrigados a abandonar a República Autônoma da Crimeia e a região de Donbass. Hoje o governo tem controle de quanto do país? Nós consideramos 7% do nosso território ocupado. 7%? 7% a República Autônoma da Crimeia e províncias de Lugansk e Donetsk da região de Donbass. E, infelizmente, nós não controlamos mais de 400 quilômetros da nossa fronteira bilateral com a Federação Russa, desde 2014, através de qual os dirigentes russos estão mandando armamentos, munições, dinheiro, combustível, e estão recebendo de volta os caixões com soldados russos mortos. Agora, o conflito continua. Continuam tendo ataques de vez em quando, armados, isso segue, né? Sim. E esse 7% que não está no controle, é isso, do governo, quem que sustenta esses funcionários públicos? Como é que a coisa funciona? A nova administração de ocupação, assim chamadas, autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk e de Donbass, que na verdade são missionários dirigidos pelos militares russos, e a administração de ocupação, nós chamamos territórios temporariamente ocupados da República Autônoma da Crimeia e da cidade de Sevastopol. E por isso eu falo que essas eleições tiveram um impacto negativo, porque há um mês o meu Ministério das Relações Exteriores pediu oficialmente à parte russa de não realizar as eleições do presidente da Rússia nos territórios temporariamente ocupados. O nosso pedido foi ignorado. Quer dizer, é uma violação deliberada da Carta da ONU, do direito internacional. Deixa eu ver se eu entendi. Dentro da Ucrânia, as pessoas que estão nessas províncias autônomas votaram na eleição para o Putin? Sim. Caramba. 1,5 milhão votos, não sei a estatística, só na República Autônoma da Crimeia.
É realmente como se tivesse realmente pego um pedaço do país, né? De total desrespeito ao direito Imagina, internacional. aqui na América do Sul, um país decide mandar no país vizinho os seus militares sem insígnias, ocupar o território. Essas tropas especiais ocupam prédios administrativos, aparecem, tomam decisão realizar o referêndum, o que foi feito no 2014, assim chamado referêndum, porque segundo a Constituição da Ucrânia, como do Brasil, uma região não pode realizar o referendo sobre essas questões. Deve ser o referendo nacional. Preparado depressa em 3 semanas, e apareceram as pessoas armadas perguntando à população da República Autônoma da Crimeia, fazendo pergunta muito simples: vocês querem continuar a viver como ucranianos, como russos, ou morrer como ucranianos? Daí apareceu o referendo... Viver como russo ou morrer como ucraniano? Sim. E embaixador, no conflito todo, quem foram as pessoas que mais sofreram? Não? Sempre mais vulneráveis, as pessoas da terceira idade, crianças, mulheres, aqueles que não conseguem, não têm recursos para abandonar as regiões ocupadas. E apesar de toda a propaganda russa, do Sputnik Brasil, do Russia Today, em várias línguas, a ocupação não melhorou a vida nos territórios ocupados. Essa propaganda russa, o que eles falam na Ucrânia para tentar convencer os ucranianos? Eu não vou repetir, dá para abrir o Google e ver todas essas mentiras diárias. É a velha política soviética, dividir para reinar, disseminar o ódio. Por que nós estamos falando desse caso? Porque não se toca a Ucrânia. Os regimes totalitários, como foi com Hitler e Stalin no século XX, basta ler os livros sobre totalitarismo da Hannah Arendt, disseminam ódio e desprezo. Eles tentam dividir com seus fake news, com novidades falsas, mentiras, na escala que os gadgets permitem agora, dividir as sociedades, disseminar o ódio, desprezo. E, infelizmente, assim como no século XX, antes da Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, primeira que acontece a guerra de informação. E essa guerra de informação acompanha os conflitos modernos. Só que conflitos modernos nem sempre são feitos pelas tropas convencionais e métodos convencionais, como nós acostumamos no século XX. Por isso, o caso da Ucrânia é exemplar e interessante, não só para a Europa ou para países da NATO, OTAN, mas também para outros cantos do mundo, para a América do Sul, por exemplo. Sim. Quem apoia regimes autoritários nas vossas fronteiras? Por que acontece esta situação humanitária no Roraima, por exemplo? Sim. A gente tem a Venezuela, que é um país autoritário, uma ditadura realmente aqui, e a gente é afetado diretamente, né? Mas quem está dando apoio financeiro a esse regime? Pois é. Quem estava vendendo as armas ao predecessor do líder atual? Exato. Por isso, nós não podemos ficar... temos que usar pensamento crítico para desvendar essa propaganda em massa. E é isso. Muitos dos fuzis que a Rússia vendeu para a Venezuela hoje entram no Brasil, né? Infelizmente. E vão parar no Rio de Janeiro e tudo mais, né? O senhor citou o Sputnik, né? Não sei se o nosso telespectador é um site de divulgação de notícias, né? Mas que
por trás está o governo russo, né? Claramente. Sim, está a direção da inteligência do Ministério da Defesa da Rússia. E como é que o senhor avalia, eles têm uma versão em português aqui no Brasil, né? Como é que o senhor avalia o Sputnik Brasil? Como eu posso avaliar? Se abrir o Google e colocar a palavra da Ucrânia, tem só o Sputnik Brasil, praticamente, sobre notícias negativas sobre a Ucrânia. É a guerra de informação. E assim como foi feita na véspera do referêndum catalão, assim como feita na véspera de decisões importantes sobre Brexit, assim como foi interferência nas eleições norte-americanas. O embaixador, agora o senhor estava comentando, quer dizer, a guerra na Ucrânia, ela é um palco de um conflito maior, né? Quer dizer, tem uma disputa ali entre o Putin e algo que não é simplesmente o governo da Ucrânia, né? O problema, de novo, voltando à sua primeira pergunta sobre o impacto negativo dessas eleições de ontem, infelizmente a Rússia está se preparando para a Terceira Guerra Mundial, que na realidade já acontece. E tanto a Ucrânia como regiões ocupadas da Geórgia, como Transnistria e Moldova, como Síria, são campos de batalha nessa guerra. E ele não quer perder essa guerra. Ele quer sair vencedor. Agora, ali ele tem ao contrário, né, na Síria você tem outros agentes envolvidos, né? Você tem os países árabes, você tem o Estado Islâmico, que agora está muito... Mas ali na Europa é um enfrentamento direto com a OTAN, ou não? Eu penso que sim. Podemos dizer assim, embora que nós não somos um membro, e quando nós fomos atacados há 4 anos, nós não fomos Estado neutro, até que o antigo presidente da Ucrânia se abdicou de cooperação com a OTAN naquele instante. Por isso, de novo, faz parte de propaganda que alguém está ameaçando a Rússia, que a Rússia está cercada de inimigos. Mas nós sabemos quando coisas não estão andando bem dentro do país, daí procura-se os inimigos externos. Um bode expiatório, né? Pois Agora, hoje quem que ajuda a Ucrânia? Os países mais desenvolvidos, G7, assim chamados, e todos os países da União Europeia ajudam com sua solidariedade, com política de não reconhecimento da anexação ilegal da República Autônoma da Crimeia e da cidade de Sevastopol, a qual o Brasil aderiu também, e ajudam economicamente, financeiramente, ajudam com o treinamento das Forças Armadas da Ucrânia. E é isso que nós precisamos para conter essa agressão. Agora, o senhor acha que nos próximos anos existe alguma chance disso ser resolvido? Nós estamos seguindo os acordos de Minsk assinados há 3 anos, em janeiro de 2015. Infelizmente, a Rússia não cumpriu nenhum item desses acordos e não mostra nenhuma vontade de cumprir. O que eles querem é continuar a desestabilizar alguns dos seus vizinhos, dividir para reinar. Sim. E para enfraquecer, para induzir o povo russo a eleger o presidente que agrada a eles. Sim. Só que isso não vai acontecer, infelizmente, por causa dessa agressão e esse sangue que foi colocado entre os dois países, entre os dois povos. Tá. E essas negociações, o senhor citou o acordo de Minsk, no fim eles acabam usando como um pretexto para estender ainda mais a situação, né? Não Infelizmente, o presidente Poroshenko ainda há 3 anos pediu à ONU colocar a missão da paz,
os capacetes azuis na região do Donetsk, só não nas condições do senhor Putin, que os capacetes azuis sejam como protetores à missão de monitoramento da Organização da Segurança e Cooperação da Europa e só sejam deslocados na linha de contato entre dois lados. Nós achamos que eles devem ser deslocados em todos os territórios ocupados, eles devem desarmar os mercenários russos e as tropas russas devem sair e tirar o seu armamento e os capacetes azuis devem controlar a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. De novo, falando do impacto das eleições, não é por acaso a Federação Russa, Ministério da Defesa, anunciou hoje os exercícios militares nos territórios ocupados da Crimeia, de Donbass, de Abkhazia, da Ossétia, na Geórgia. Um dia depois da eleição, isso? Eles converteram a pérola, que foi pérola turística, a Crimeia, porque tem montanha, clima subtropical, montanha e mar, o que é melhor. Eles converteram na base militar e estão preparando infraestrutura para colocar armas nucleares na República Autônoma da Crimeia. Simplesmente para forçar a balança entre as tropas do OTAN, da NATO e a Rússia ao seu favor. Como eles fazem no Kaliningrado, Königsberg, Mar Báltico. No Mar Báltico, o mesmo eles fazem com Crimeia. E, embaixador, uma última pergunta. O senhor vive em Brasília, embaixador lá. Alguma coisa que o Brasil possa fazer nessa situação? Não só o Brasil, mas o mundo pode fazer. Acordar-se, estar de alerta, ser solidário e usar as palavras certas. Porque quando estamos falando da Ucrânia, não é conflito civil, é a guerra contra a Ucrânia. Não é nossa guerra, porque nós, como nação dos camponeses, agricultores, somos nação pacífica. E a permanência e convivência da comunidade ucraniana aqui no Brasil durante 127 anos, aqui em São Paulo e lá no Paraná especialmente, mostra quem são ucranianos. Sim. É isso, e eu queria agradecer tanto o governo do Brasil pela política de não apoio da anexação da Crimeia, como o Congresso Nacional, pela uma ação que foi editada em 2014 ainda, condenando a agressão russa contra a Ucrânia. Foram realizadas 3 reuniões, tanto no Senado, audições públicas, tanto no Senado como na Câmara, com presença da comunidade ucraniana, e agradecer à sociedade brasileira, Forças Armadas, igrejas cristãs, sociedade em geral, mídia, jornalistas, pelo apoio. Especial agradecimento aos escoteiros do Brasil, que durante os últimos 2 anos realizaram campanha Escoteiros pela Ucrânia. Reuniram o financiamento para comprar os kits da escola para as crianças das famílias de refugiados da Crimeia e da Donbass. Interessante. Muito obrigado. É isso que a Ucrânia precisa. Não precisamos que alguém venha lutar por nós. Nós sabemos lutar, não queríamos nada de alheio, mas sabemos nos defender. Não vamos abrir a mão daquilo que é nosso. Mas estamos muito agradecidos ao Brasil, ao povo brasileiro, à sociedade brasileira em geral, pela vossa solidariedade e amizade. Já. Embaixador, muito obrigado por aceitar o nosso convite, pelas explicações que o senhor deu hoje. Esse foi mais um Estúdio Veja.